Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós estamos fazendo aula por gravação. Algumas aulas eu vou ter que seguir assim por conta de algumas atividades que eu estou tendo que realizar da pós-graduação, mas está tudo bem. A gente vai continuar com as aulas, apesar de que semana passada não pude, que estava me reorganizando, mas agora vai dar tudo certo. Eu vou fazer a aula em sequência e daí acho que o intervalo por hora a gente vai fazer ele à medida que a pessoa for assistindo, ela pausa. Vamos ver como que fica isso, né? Se vai ter a necessidade de fazer 2 vídeos mesmo assim. Então hoje nós vamos entrar na questão do sujeito. O sujeito é um tema muito importante, né? Já que a gente começou a ver sintaxe, topicalização, e a gente vai ver depois predicado e objeto, seguindo mais ou menos a ordem que eu havia comentado, que a gente estaria fazendo dentro da matéria antes de ver os tipos de voz da oração. Então, vamos começar com a aula de sujeito. A gente tem alguns exercícios nessa aula e a gente vai retomar também algumas definições e aprofundar outras. Então, começando pelas características do sujeito. Como um constituinte. O sujeito é um constituinte da oração e possui um núcleo. Então, aqui é importante porque de saída a gente já vê uma diferença na definição com que a gente está trabalhando. A gente não está trabalhando que sujeito é um elemento único, é uma palavra da oração. Nós estamos trabalhando o sujeito como constituinte, ou seja, como um elemento sintático, como um elemento maior dentro da oração. E por isso ele possui um núcleo. A diferença de núcleo e de sujeito é porque o núcleo é uma palavra e o constituinte ele é a junção dessas palavras, como nós vimos na semana passada. Outra característica, o sujeito ele rege a concordância do verbo em número e pessoa. Então, sempre que você vê que uma frase ela está faltando coerência, ela está sem coesão, ela está com problema de regência, é porque existe uma relação aí entre o verbo e os outros elementos da oração em relação ao sujeito. Terceiro, normalmente um substantivo ou pronome é que ocupa o lugar do sujeito, mas é que compõe o sujeito, mas isso é o núcleo, né? Porque nós já vimos que o sintagma adjetival, os adjetivos, eles fazem parte, quando eles são adjunto adnominais, do sujeito. Eles não estão ligados ao predicado. Quero dizer, eles podem estar, né? Porque existem adjuntos adnominais que estão ligados ao objeto, existem adjuntos adnominais que aparecem dando características independente do próprio sujeito, né? Que daí no caso voltaria à questão do predicativo do objeto, né? E daí por isso ele está no predicado. Mas nós sabemos que dentro do constituinte do sujeito podem haver adjetivos e que esses adjetivos eles funcionam aí como um adjunto adnominal, que pode aparecer dentro do sujeito, mas que não é o núcleo do sujeito. Então, quando nós estamos falando aqui no número 3, é que normalmente o substantivo ou o pronome é que ocupa essa função de núcleo, mas outras palavras fazem parte, compõem esse constituinte. E 4, que geralmente estão à esquerda da oração.
pois nós vimos que a ordem sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, complemento é a ordem mais frequente, mais comum de ser usado na língua portuguesa. Então, essas 4 características, saber diferenciar o constituinte do núcleo, saber identificar a regência, a concordância do verbo e o sujeito, entender que dentro do constituinte, o núcleo normalmente é um substantivo e um pronome, e que normalmente está à esquerda, é super importante para começar a pensar nas características do sujeito. Para identificar um sujeito, é necessário lembrar que você pode identificar o verbo e se questionar quem e o que faz essa ação. O sujeito, ele é quem vai expressar a ação, ele é quem vai expressar o verbo. Então, sempre se questionar, você está vendo um verbo fazer? Você está vendo um verbo correr? Um verbo pensar? Mas quem que está fazendo isso? É esse que será o sujeito. Segunda forma de identificar o sujeito: compreender se a resposta cabe à esquerda ou à direita do verbo. Porque, veja bem, dependendo da ordem da frase, seja CVO, seja porque ela está passiva, seja porque ela está numa forma que não é a forma neutra da oração, você vai ter o sujeito deslocado, então não vai ser um CVO. E daí se questionar isso é importante, porque às vezes você não vai conseguir achar imediatamente próximo ao verbo o sujeito que realiza aquela ação. E por fim, nós temos o terceiro ponto, que é de verificar a concordância do verbo em número e pessoa. Então, por exemplo, quando você se questiona se quem faz ou o que faz, você se questiona que tipo é animal, é ser humano, você está dando vida, dando características de vida para um ser inanimado, e quantos são. Então, tudo isso auxilia na identificação do sujeito. Vamos aqui. Então, finalmente, o sujeito, né? Que nós já vimos uma divisão parecida, não exatamente igual a essa, mas aqui com algumas características mais comuns que costumam aparecer. Então, nós temos o sujeito simples, as rosas têm espinhos. Então, possuir espinhos é uma característica das rosas, que é o sujeito. As rosas. Alugam-se apartamentos. Então, aqui veja: apartamentos são alugados. Os apartamentos estão sendo alugados. Os apartamentos, nesse sentido, não seriam um sujeito, eles seriam um objeto. Só que aqui alugam-se apartamentos. Os apartamentos se alugam. Esse se, ele é especial. A gente vai ter uma aula sobre se, e daí ele dá a possibilidade para que esse apartamento não seja objeto, seja um sujeito simples. Aqui nós temos o sujeito composto. Eu e você estamos na aula. Então, eu e você são dois sujeitos que estão na aula. Sujeito composto. Nós temos o sujeito oculto, elíptico, aqui, que é um sujeito super importante. Então, temos dois exemplos. Susuasuna é um grande escritor. Aqui o sujeito é Susuasuna, que a ação é de ser o grande escritor. Não só em João Pessoa, todos o admiramos. Nessa segunda frase, como você já colocou quem é Susuasuna, você pode inferir. Então o sujeito ele acaba estando oculto, não há necessidade de dizê-lo novamente, pois quem tem o contexto, né, identifica.
e por isso não se identifica o sujeito, ele se mantém elíptico. A segunda frase também demonstra isso. Estou com medo. Não existe um pronome eu estou com medo. No entanto, o verbo estar, né, o verbo conjugado, ele sabemos que se refere à primeira pessoa e que quando se diz estou com medo, está se falando que o eu está com medo. Só que o eu não aparece como palavra. Então não há sujeito, porque já se inicia com o verbo e com o predicativo do sujeito. Lembra-se que nós falamos sobre o adjunto de nominal, sobre o predicativo do objeto. Aqui nós temos um exemplo de predicativo do sujeito. Uma característica que não está junto com o sujeito, mas que fala dele, que está no predicado. Nós ainda veremos. Aqui temos no 4 o agente, sujeito agente, ou o sujeito paciente, ou o sujeito que é agente e paciente. E daí aqui nós temos alguns exemplos. O professor dá aula, o estudante é corrigido. Então, parece um pouco também, né, aquela questão do apartamento, porque um sujeito paciente pode ser um sujeito simples. E esgotou-se de tanto estudar. Não queremos isso que ninguém passe, mas que aqui o exemplo do estudante, da estudante também, ela se esgotou-se de tanto estudar. Então, ao mesmo tempo que ela estudou, ela foi esgotada por ela mesma. Aqui nós temos o sujeito indeterminado, e temos dois exemplos, que é quem vem lá, não se sabe, né? Não se tem o contexto, e correram muito ontem. Então, novamente, não se tem o contexto. Então, por isso, não sabe. Quem são essas pessoas que correram? E isso viria só depois. Então, o sujeito apareceria se você perguntasse: mas quem correu? Ah, Maria, Paulo, correram. A mesma coisa quem vem lá. Então, vejam que se você olhar até esse ponto, você não consegue determinar. É uma diferença muito importante do sujeito oculto elíptico, que você consegue identificar, seja pela conjugação, seja pelo que está escrito, pelo desenvolvimento do que está sendo dito. Então aqui nós temos um exercício que foi retirado do Conversa de Bois, do Guimarães Rosa. É um texto que cai, faz parte das obras selecionadas da FUVEST. Ele já está feito, mas eu vou comentando o exercício, né? É logo no começo do texto, que é uma das crônicas que compõem, um dos contos que compõem o livro do Sagarana. Então, que já houve um tempo em que eles conversavam entre si e com os homens, é certo e indiscutível, pois que bem comprovado nos livros das fadas carochas. Mas, hoje em dia, agorinha, mesmo aí, aqui e ali, e em toda parte, poderão os bichos falar e serem entendidos por você, por mim, por todo mundo e por qualquer um filho de Deus. Então aqui nós temos esse trecho, que ele é um trecho muito interessante de ser analisado, porque o Guimarães ele preza e ele valoriza a oralidade, as características da fala cotidiana, da fala regional, inclusive pelo tipo de estudo, né, sobre os modos de falar que ele empenhou durante muito tempo antes de escrever essas histórias. Então vejam, dito isso, nós não estamos tratando de um texto que ele é um texto com características de uma linguagem clássica, de uma linguagem formal, elevada. No entanto, ele corresponde ao português e corresponde à construção
narrativa muito elaborada do Guimarães, em conjunto com um português mais cotidiano. E uma forma de manejar, de expressar esse português mais cotidiano. A gente vê várias preposições, várias conjunções, interjeições, pronomes que se repetem, que não é comum num texto de uma linguagem mais formal. Mas vamos fazer a análise. Então aqui nós temos o primeiro elemento para análise, né? O eles. Então, que já houve um tempo em que eles conversavam. Então aqui nós identificamos o eles e o conversavam. O conversavam está em negrito porque ele é um verbo. E aqui nós colocamos, né, um verbo no plural. E se conversavam, então está falando eles. E quem que são eles, né? Esse sujeito, se a gente parasse a frase até o conversavam, ele seria indeterminado, né? Você não conseguiria determinar quem são eles. Mas ele continua, entre si e com os homens. Então veja, aqui nós sabemos que estamos falando de algum outro sujeito e que é o homem. E é uma frase interessante porque ao mesmo tempo que ela faz referência ao sujeito, ela é o objeto. Então aqui o destaque, entre si e com os homens, aqui o sujeito simples também integra o objeto. E isso é possível. E é certo e indiscutível, pois que bem comprovado nos livros das fadas carochas. Então, nos livros das fadas carochas é outro objeto. Vamos seguir. Então, a gente segue, mas hoje em dia, agorinha, mesmo aqui e ali, aí, e em toda parte poderão os bichos. Então, entre si, a gente está falando é dos bichos. E por isso que ele aparece como sujeito simples. Mas, ao mesmo tempo, né, daí segue, falar e serem entendidos, a gente está falando aqui de uma locução verbal. Serem entendidos. Os bichos falarem, mas serem entendidos são dois verbos. E segue para o 8. Por você, por mim, por todo mundo, por qualquer um filho de Deus. Então vejam, o que está sinalizado? Está sinalizado uma coisa super importante. Essa palavrinha aqui é uma preposição, o por. E não existe sujeito preposicionado. Não existe sujeito que comece por preposição. Então, por, ao, são preposições super comuns e que é importante estar atento a elas, pois elas não iniciam o sujeito. Aqui poderia ser uma referência a um sujeito se a gente talvez modificasse a frase. Então, você, eu e qualquer filho de Deus poderia ser quem fala ou que buscava entender os bichos, mas aqui não é o foco, os seres humanos. Os seres humanos é os bichos. E por isso que eles que aparecem como sujeito. E por isso que os verbos aparecem ligados a eles. Só que essa locução ela é super importante, porque serem entendidos não é só uma atividade dos bichos, por eles falarem. É algo que eles estão submetidos à independência do objeto, que são os seres humanos. Ou qualquer um filho de Deus, que pode ser também outros animais. Porque aqui no texto nós vamos falar de animais específicos, que são os bois. Mas que, de todo modo, é uma locução verbal que flexibiliza essa posição do sujeito. Né? Muito bacana isso. Assim, os bichos
eles não aparecem assim na outra oração, mas aqui eles aparecem como um sujeito, agente e paciente, né? Vocês se lembram do esgotou-se de tanto estudar, que a gente estava falando do estudante? Então, aqui é um outro exemplo desse tipo de sujeito. Vamos seguir então, gente, porque é um exemplo bem complexo esse, mas é bem interessante. É assim que vai ser pedido, né? Vai ser pedido nesse nível de interpretação, da gente conseguir ler e sacar que poderia ser nós o sujeito, os seres humanos, mas na verdade está se falando dos bichos, eles que são o foco. Por isso também que eles estão sendo apresentados primeiros. E daí a gente entra numa situação em que a gente vai ter que começar a discutir a diferença de sujeito semântico e sujeito sintático. Né? Nós lembramos que a semântica ela vai analisar o sentido, né, que está sendo construído, enquanto que a sintaxe ela vai dar as funções. Tudo bem? Mas vamos observar esse diálogo ainda do Conversa de Bois. Pode que seja Timborna. Isso não é de hoje. Visa sub obscurum noctus pecudeste locutae infando. E aqui a tradução. Visto no escuro da noite, falou o gato indescritível. Mas e os bois? Isso é uma expressão. Mas e os bois? Os bois também. Ora, ora, esses é que são os mais. Boi fala o tempo todo. Eu até posso contar um caso acontecido que se deu. Só se eu tiver licença de recontar, diferente, enfeitado e acrescentado ponto e pouco. Feito. Eu acho que assim até fica mais merecido que não seja. Então aqui a gente tem um diálogo, né, entre os narradores que vão iniciar a história e a gente tem esses e boi. Então vamos ver essas duas análises aqui para a gente explicitar essa diferença que a gente falou entre sujeito semântico e sintático. Depois a gente também vai ver um exercício sobre isso. Em então, pronome demonstrativo esses, sabemos que se trata dos bois, que são o sujeito semântico, mas que tem como sujeito semântico o pronome demonstrativo esses. Então aqui foi um erro, vocês me desculpem. Na verdade, deveria ser assim. Sabemos que se trata dos bois, que são o sujeito semântico, mas que tem como sujeito sintático o pronome demonstrativo esses. Por quê? Porque aí é um sujeito oculto. Por quê? Porque já estava se falando dos bois. Tá? Então, aqui é um errinho, mas a gente consegue entender. A gente está falando que aqui o sujeito semântico e o sujeito sintático, eles não coincidem. Tudo bem? O sujeito semântico é os bois. E o sujeito sintático é o esse. Porque ele está fazendo uma referência, né, aos bois. Em o sujeito semântico e o sujeito sintático, bois, coincidem com o animal, apesar de ser apresentado no singular, funcionando como uma forma genérica. Isso é só um apontamento, porque como o texto está dentro da linguagem oral, às vezes a conjugação muda na forma de falar. A gente não respeita as mesmas regras de conjugação falando em diferentes contextos, né, do que como prescreve a língua formal. Mas aqui, boi, ele é a coincidência entre o sujeito semântico e o sujeito sintático. E esses é a não coincidência. Ali você identifica um sujeito sintático, mas você não identifica o sujeito semântico, porque o sujeito semântico está em referência, né? O demonstrativo ele está inclusive apontando. Então é a referência ao sujeito que são os bois. Vamos seguir. Ter essa diferença, compreender que muitas vezes os sujeitos eles não vão coincidir, é super importante.
E daí a gente vai começando a entrar, né, justamente por conta dessa questão do demonstrativo, nessas ausências que não podem se confundir na falta de sujeito e no sujeito oculto, no sujeito indeterminado e no sujeito oculto, elíptico. Então vamos ver modos de uso da elipse, antes de entrar no sujeito indeterminado mais a fundo. Então nós temos o uso incorreto, que a falta de uso do sujeito pode levar à ambiguidade. Em alguns casos, até no conversa de bois, você pode ficar na dúvida sobre quem que eles estão falando. Se são sobre os seres humanos conversando ou se são sobre os animais. Por quê? Como você não está no nível da linguagem formal, você não vai ter referentes sempre de forma explícita, de forma, às vezes, colocada sempre que necessário. Às vezes você vai estar fazendo referências indiretas por usos que já foram postos na conversa. Então, a fala, ela às vezes traz mais ambiguidade. O texto escrito não pode trazer essa ambiguidade. Um exemplo: Buscapé seguia cansado. Esses exemplos têm a ver com a historinha, mas não tem grandes spoilers não. O Buscapé seguia cansado, mas namorado triste, que são dois bois. Não se sabia se por falta de sono ou se a idade havia batido. Então, você não está entendendo se a gente está falando do Buscapé ou do namorado. Qual dos dois bois? Você não sabe. Eu também não sei. Porque essa frase ela carrega essa ambiguidade pela falta de referência. Mas o uso da elipse evita a repetição. Verbos que levam a ter que observar a oração anterior. Então vamos ver. Buscapé se dirigia a namorado. Endireitou-se. Então a gente sabe que esse endireitou-se é o Buscapé, porque ele é o sujeito da outra oração. E contou uma história. Namorado se cansou, mas ele não desistiu de falar. Como a gente sabe que quem estava contando a história, a gente sabe que a gente está falando do Buscapé e não do namorado. No entanto, é uma frase interessante, porque ela, ao mesmo tempo, ela carrega uma certa ambiguidade, né? Já começa a ficar muito distante, é o terceiro período sem o referente direto, então vocês veem, a gente pode ficar na dúvida se quem realmente desistiu de falar foi o Buscapé ou o namorado, mas isso é nessa. Na anterior, o verbo permite a gente entender melhor o que está acontecendo. Em seguida, nós temos elipse por antecipação. Então, a elipse por antecipação, ela pode ser usada para dar destaque, apresentando sujeitos aos poucos, por pronomes. Em linguagem oral, é comum para dar ênfase ao que se diz, para o objeto. Então, nós temos, né, lá no texto do Guimarães, aqui um exemplo. Esse eles já vai dando uma antecipação para a gente entrar em seguida entre si com os homens. Que esse entre si, você ainda não está sabendo quem que são os bois. Então é para isso que serve a elipse. Ela vai dando essa antecipação aos poucos e ela ajuda a criar até certos contextos. Então ali é o início de uma história. Então não é para dar um suspense apenas, mas é para ir caminhando, mostrando que a gente não está falando de uma história de pessoas, né? Então aqui a elipse se mostrou muito importante, né, para começar a história do Guimarães. Então vamos agora ver oração sem sujeito, que é diferente de oração com sujeito oculto, elíptico.
Então, nós temos casos específicos para isso. Isso não é necessário decorar, mas a gente vai ver que dá para entender. A gente vai ter um exercício sobre isso, e a gente vai ver que dá para entender realmente o que é essa questão do sujeito elíptico, do sujeito indeterminado. Então, possui apenas o processo verbal, onde o predicado não é atribuído a nada. Ele não é atribuído a alguém, ele acontece. E o primeiro caso disso são de verbos que fazem a terceira pessoa do singular de modo impessoal. Então temos verbos de haver, fazer, existir, acontecer, realizar. E aqui alguns exemplos. Faz tempo. Há 10 anos. Havia brigas aqui. Deviam existir carroças. E um outro exemplo de uma música fantástica, né, que fala muito também sobre o nosso tempo de agora. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Então vejam, todas essas palavras, elas têm, digamos, características em comuns, porque nós temos o verbo haver, o verbo ter, mas o que é importante é que elas marcam a passagem de um tempo. Elas auxiliam na marcação da passagem do tempo, ou da passagem de um estado de espírito, né? E aqui a gente não é o sujeito. Aqui o agente é o objeto. Então vamos seguir, né? E um outro caso mais explícito que, além da passagem do tempo, a gente poderia marcar, né? Porque a passagem do tempo não deixa de ser um fenômeno, mas a chuva chove lá fora e aqui faz tanto frio e deve amanhecer lá fora, né? Amanhecer ou anoitecer. São casos em que não há sujeito, que ele é indeterminado. Voltando para o exercício, aqui nós temos assim, só um caso de oração é sem sujeito, então vamos identificar ela. Vamos começar pela letra A. Faltavam 3 dias para o batismo. Aqui nós sabemos que existe sujeito, porque o que vai acontecer é o batismo. O batismo acontecerá e faltam 3 dias. Tudo bem? Então vamos para a letra B. Houve por improcedente a reclamação do aluno. Então nós temos aqui que o aluno que fez uma reclamação improcedente. Então temos sujeito também. Vamos para a letra C. Só me resta uma esperança. Aqui é um exemplo que até está mais discreto, mas que está logo no início. Um sujeito oculto, que esse pronome me faz uma referência a um eu, e quem possui ainda uma esperança. E por fim, a letra D. Havia tempo suficiente para as comemorações. A gente pode se perguntar, mas as comemorações não funcionam que nem o batismo? Mas veja, havia é uma daquelas 3 palavras importantes de lembrar. Haver, fazer e existir. Terceira pessoa do singular. No impessoal, então nós não temos sujeito. Aqui as comemorações é um objeto. Mas daí vocês pensam, não, você falou que não tinha que decorar a regrinha, mas aqui foi uma situação em que nós treinamos outros tipos de sujeito e vimos a regrinha funcionando. Só que no Enem, na FUVEST, não vai aparecer desse modo. Quando for um sujeito indeterminado, vai ficar mais explícito a interpretação pelo sujeito semântico de que não há a coincidência com o sujeito sintático, e por isso você vai poder dizer
que ou vai ser um sujeito oculto, por conta dessa falta de coincidência, ou você não vai saber identificar. Que sujeito semântico é esse? Então, você vai poder dizer que não há sujeito sintático. Tudo bem? É uma regrinha, a gente resolveu simples com ela aqui, mas não é preciso decorar. Vamos agora para este outro exercício. Neste outro exercício, nós temos o seguinte, uma música, Chuva de Vento do Noel Rosa. Faz sol com chuva, tem viúva lá da penha, não há viúva que tenha tantos pretendentes juntos. Nessa corrida da viúva de seu Mário, quem for vencedor do páreo, ganha resto de defunto. Quem nunca viu chuva de vento, a fantasia vai em Caxambu de dia, domingo de carnaval. Chuva de vento só essa de Caxambu, domingo chove chuchu e aventa água mineral. Um Zé Pau d'Água tem amigo parasita, não trabalha sempre grita, viva Deus e chova arroz. Gritando assim do seu povo ele se vinga, viva Deus e chova pinga, que o arroz nasce depois. Música do Noel Rosa, muito divertida. Mas aqui nós temos duas perguntas, então vamos a ela. Identifique em domingo chove chuchu, o sujeito da oração e o efeito onomatopeico obtido pelo autor. Então aqui nós temos duas perguntas interessantes. Primeiro, qual o sujeito de domingo chove chuchu? Bom, para qualquer pessoa que mora no Brasil sabe que chuchu, além de legume, é uma forma que a gente chama as pessoas queridas. Então, o sujeito é chuchu, determinado e simples, porque só há um sujeito. Bem, mas se a gente continuar, a gente vai ver que chuchu entra numa série de palavras onde o autor está tentando misturar o som da palavra chuva, ou seja, o tônico do U e a força do SH, em outras palavras que vão se apresentando ao decorrer do texto. Então, só isso já seria um bom indicativo. Mas se a gente vê domingo, chove, chuchu, a gente vê aí uma construção de um mundo, ou seja, a ideia de um domingo, todo mundo consegue imaginar um domingo, mas de forma muito genérica. Um domingo chuvoso, poxa. Então aí, um domingo que chove, um domingo chuvoso, mas ainda chuchu. Então, parece que é um domingo que está onde você está falando com alguém querido, né? Com alguém próximo. Por isso é uma construção. Perceba que o chuchu está muito próximo de chove. Tudo bem? É uma construção onomatopaica. A gente ainda não viu os figuras de linguagem, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que dar uma olhada também. E aqui nós temos a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: cite do texto uma ocorrência em que o verbo chover determina um outro tipo de sujeito sintático. Um outro tipo de sujeito sintático. Então, não é para ser chuchu. Diferente daquele presente em domingo chove chuchu. Então, também vamos tentar não escolher um sujeito simples. Justifique sua resposta. Tudo bem. Aqui, para não reler a música toda, eu já vou adiantar. Eu vou mostrar que aqui, viva Deus e chova pinga, é uma frase onde o sujeito é indeterminado. Porque viva a Deus, né? Uma expressão, e chova pinga. Não há um sujeito determinado. E ele nem está oculto, porque você não sabe quem que vai fazer chover pinga, né? Você pode pensar que pode ser Deus, mas você também pode interpretar como viva a Deus. Como se é o povo que está falando, mas quem é esse povo? Né? Então, no caso aqui, um sujeito indeterminado. Gente, aqui as referências
de onde a gente tirou alguns exercícios hoje. E muito obrigado pela atenção de todos. Até semana que vem, onde nós vamos ver predicado e objetos.